Nessa aula vamos falar sobre o número de elementos da união de dois conjuntos. Como vimos na aula anterior, o número de elementos da união de dois conjuntos é também denominado princípio da inclusão-exclusão, certo? Aí vamos fazer isso particularmente para dois conjuntos. Pode ser feito para mais conjuntos, tá? Mas a gente vai aprender isso para qualquer quantidade de conjuntos quando for ensinado análise combinatória. Então, número de elementos da união de dois conjuntos. Então, vamos supor aqui a existência de dois conjuntos. Então, sejam A e B conjuntos. Sejam A e B conjuntos. Como é que a gente faz para calcular o número de elementos de A união B, certo? Então, o número de elementos de A união B é dado por... Então, nesse caso, né, eu apresentei na aula anterior uma fórmula, só que lá eu utilizei como sendo propriedades da cardinalidade de um conjunto. Então, mencionando essa fórmula mais uma vez aqui, o número de elementos de A união B, a gente viu que se indica dessa maneira, vai ser o quê? O número de elementos de A somado com o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B, ok? Então, na hora que eu quero calcular quantos elementos aparecem em A união B, eu somo o número de elementos de A com o número de elementos de B, só que nessa minha contagem até aqui, olhando apenas para essa soma, o A e o B eles podem ter elemento em comum. Aí quando eu pego o N de A, eu conto isso uma vez, quando eu pego o N de B, eu conto isso novamente. Aí como eu contei a mesma coisa duas vezes, aí eu fui lá e retirei uma. Aí fica contado só uma vez. É por isso que aparece menos N de A interseção B. Aí para que você entenda isso melhor, vamos ver isso acontecendo num diagrama. Vamos imaginar que vamos supor que o meu universo seja a tela, certo? Aí nesse universo eu vou destacar dois conjuntos A e B que eu vou representar por esses diagramas. Então esse mais à esquerda vai ser o conjunto A e o mais à direita vai ser o conjunto B. E aí eu quero contar o número de elementos de A união B, certo? Aí o número de elementos de A união B, ele é calculado como? Ora, na hora que a gente vai unir, a gente reúne todos os elementos de A com todos os elementos de B num conjunto só, né? A gente, quando estudou a união, eu até pintei a região que representa A união B. Seria a gente pintar tudo, ok? Então a gente pintaria os elementos que são apenas do A, os elementos que são apenas do B e pintaria também os elementos que são de A e de B ao mesmo tempo, que a gente denomina de interseção. Então, na hora de fazer a união, a gente vai pegar todos os elementos que estão no conjunto A. Então, na contagem vai entrar o quê? O número de elementos de A, mais vai pegar também todos os elementos que estão no conjunto B. Então, entra na contagem o número de elementos de B. Agora, qual é o problema dessa minha contagem? É que quando eu peguei o A todo e juntei com o B todo, eu contei essa região do meio, que eu vou destacar em vermelho, eu contei os elementos dessa região aqui, essa região a gente denominou de A interseção B, eu contei isso duas vezes, ok? Então, os elementos que estão nessa região vermelha, eles foram contados duas vezes. Aí, como eles foram contados duas vezes, para efeito de contagem, a gente só pode contar uma. Então, eu conserto isso como tirando uma única vez o número de elementos de A interseção com B, ok?
Então isso seria um jeito da gente justificar porque a fórmula é desse jeito. Ok? Agora pode ser feito também uma demonstração algébrica, certo? Vamos fazer uma demonstração algébrica da seguinte maneira. Suponha que existam K elementos comuns a A e B, ok? Então vamos começar fazendo o seguinte. O conjunto que é formado pelos elementos que A e B têm em comum é denominado de A interseção com B. Aí suponha que esses elementos sejam A1, suponha que seja A1, A2 até AK, certo? Então esses elementos são os elementos comuns a A e B, ou seja, com isso eu estou dizendo que o número de elementos da interseção é igual a K. É só contar pelo índice aqui, ó. 1, 2, 3 e assim por diante, indo até o K. Então tem K elementos que são de A e de B ao mesmo tempo. Aí eles estão fazendo parte de quem? Do conjunto interseção de A e B. Agora vamos supor que o A sozinho ele tem os seguintes elementos. Como esses aqui são de A e de B ao mesmo tempo, então todos esses irão aparecer também no A. Então no A vai aparecer A1, A2 até AK. E é claro, pode ter outros elementos. Esses outros elementos eu vou denominar de B1, B2 até um certo Bn, ok? Então com isso, note que o A ele vai ter quantos elementos? Do 1 até o K eu tenho K elementos, do 1 até o N eu vou ter N elementos. Então o número de elementos de A é K mais N, ok? Então vamos anotar isso também, que o número de elementos de A é igual a K mais N, ok? Agora vamos olhar para o B sozinho. Como eu disse antes, A inter B é formado por esses elementos aqui. Então, esses elementos são tanto do A quanto do B. Então, no B também vai aparecer do A1 até o AK. A1, A2 até AK. E pode ter outros elementos. Aí esses outros elementos que aparecem no B, eu vou denominar de C1, C2 e assim por diante. E vou até um certo M aqui, ok? Aí com isso, o B tem quantos elementos? Ele vai ter do 1 até o K, ele vai ter K elementos, e do 1 até o M tem M elementos. Então, ao todo, ele vai ter K elementos mais M elementos, certo? Então, isso quer dizer que o número de elementos de B vai ser igual a K mais M. Só que aí eu quero contar o número de elementos de A união B, certo? Ora, quando a gente for escrever o conjunto A união B, o que é que vai acontecer? A gente vai juntar todos os elementos que o A tem, que são esses A's e esses B's, com todos os elementos que B tem, que são esses A's, que é comum também a A, com esses 6 aqui, certo? Então vamos a uma outra página para escrever esse conjunto união. Então, a união B vai ser formado pelos A's, que são comuns a A e a B, no caso A1, A2 até AK, eles participam da união. Participam da união aqueles B's, certo? Que é B1, B2 até Bn. E vai participar também da união os 6 que estavam lá no conjunto B, que vai de C1 até Cm. Certo? Voltando na página anterior, note que eu juntei lá em A união B todos os elementos de A com todos os elementos de B. Agora vamos fazer essa contagem, certo? O número de elementos de A união B, que é o que a gente está tentando achar,
ele vai ser igual ao quê? Note que aqui vai pegar de 1 até K, aí isso dá K elementos, depois de 1 até N dá N elementos, e de 1 até M dá M elementos, ou seja, o número de elementos de A união B, ele vai ser K mais N mais M, certo? No caso aqui, K por quê? Porque do A1 até a K dá K elementos. N por quê? Porque do B1 até o Bn tem N elementos. E esse M aqui é porque do C1 até o Cm eu vou ter M elementos. Então essa soma aqui me dá o número de elementos de A união B. Agora eu vou reescrever essa mesma soma de uma outra maneira, certo? Vamos pegar aqui K mais N, vamos associar, colocá-los entre parênteses. E esse M aqui, eu vou escrever esse M da seguinte maneira. Eu vou adicionar K ao M, e para compensar esse K que eu somei ao M, como esse K ele não existe, aí eu vou subtrair aqui ao lado. Então note que não alterou nada em relação a essa linha anterior. Tá certo? K mais N está aqui e o M permanece aqui, ó. Esse K que eu acrescentei, eu somei e ao mesmo tempo subtraí. Então isso aqui é zero, então eu não alterei a soma, tá ok? Por que eu fiz isso? Porque note que, voltando na página anterior, o K mais N que aparece aqui é o número de elementos de A e o K mais M é o número de elementos de B. E o K é o que? É o número de elementos da interseção de A e B. Ok? Então, se a gente voltar na última igualdade, a gente vai ter o quê? Que o número de elementos de A união B vai ser igual. K mais N é o número de elementos de A. Então, fazendo a substituição, vai ficar N de A. Mais M mais K é o número de elementos do conjunto B. E o K é o número de elementos que tem lá na interseção de A e B, isto é o número de elementos de A inter B. E aí você vê que o número de elementos de A união B é de fato N de A mais N de B, menos o número de elementos que tem na interseção, certo? Como a gente queria demonstrar.